Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem acumular riquezas com certa facilidade, enquanto as outras estão sempre lutando para pagar suas contas no fim do mês? Já notou que alguns indivíduos ganham rios de dinheiros e depois perdem tudo como se não fosse nada? Por fora, isso pode parecer um azar, uma oscilação na economia ou culpa de um sócio desonesto. Mas a realidade é outra. A verdade nua e crua é que se uma pessoa ganha muito dinheiro sem estar interiormente preparada para isso, o mais provável é que a sua riqueza tenha uma vida curta. O segredo do sucesso e do fracasso financeiro não está no que acontece do lado de fora, está o que acontece no lado de dentro da sua cabeça. Pense na árvore da vida. Nela crescem os nossos frutos, que são os nossos resultados. Muitas vezes olhamos para esses frutos financeiros e achamos que eles estão um pouco pequenos ou que o sabor deixa a desejar. Então o que a maioria das pessoas fazem? Elas dedicam ainda mais atenção aos frutos. Mas o que o livro Segredos da Mente Milionária de Harv Eker nos ensina é que são as sementes, as raízes que geram os frutos. É o que está embaixo da terra que cria o que está em cima dela. O invisível produz o visível. Se você deseja alterar o que está visível, primeiro precisa modificar o que está invisível em você. Hoje vamos mergulhar nas lições mais poderosas dos segredos da mente milionária para descobrir o que está impedindo sua prosperidade e como reprogramar sua mente para construir riquezas, abundância e sucesso duradouro. Harv conta que vivia obcecado com a ideia de ser bem-sucedido. Lia livros, frequentava seminários e mesmo assim vivia quebrado, morando no porão da casa dos seus pais. Até que um amigo rico de seu pai lhe disse uma frase que mudou tudo para ele. Harv, se as coisas não estão indo como você gostaria, isso quer dizer apenas que há algo que você ainda não sabe. Esse amigo revelou que quase todos os ricos pensam de uma forma completamente diferente das outras pessoas. E Harv descobriu que todos nós possuímos um modelo financeiro enraizado no nosso subconsciente. Esse modelo funciona exatamente como um termostato. Imagine que a temperatura de uma sala está em 22 graus. O termostato está regulado para essa temperatura. Se a janela se abre e o frio entra, a temperatura cai, mas o termostato é logo acionado e a sala volta aos 22 graus. Se faz calor, o ar-condicionado liga e a temperatura retorna ao mesmo ponto. Na sua vida financeira, acontece exatamente a mesma coisa. A única maneira de mudar permanentemente o seu nível de sucesso é redefinir o seu termostato financeiro. Algumas pessoas têm o termostato programado para gerar bilhões, outras milhares. E há aquelas pessoas cujo termostato está configurado para manter a escassez constante e elas não sabem o porquê. Você pode dominar vendas, negociações e investimentos, mas se a sua estrutura interna não for forte o suficiente, todas as ferramentas do mundo serão inúteis. Os seus rendimentos crescem exatamente da mesma medida em que você cresce. Mas de onde vem essa regulação do nosso termostato? O autor destaca que tudo começa com a fórmula da manifestação. Preste atenção nessa sequência que ele comenta em seu livro. Os seus pensamentos conduzem a sentimentos. Os seus sentimentos conduzem a ações. E as ações conduzem a resultados. E de onde vêm os seus pensamentos? Da sua programação passada, das informações que você recebeu quando era criança. Pense nas frases que você ouvia sobre o dinheiro. Coisas como: o dinheiro é a raiz de todo mal, os ricos são gananciosos, não temos dinheiro para isso. Ou a famosa frase que a gente ouvia quando era criança: na volta a gente compra. Essas palavras foram plantadas em você muito antes de você ter a capacidade de questioná-las. Harv conta a história real de um aluno seu, chamado Stephen. Ele ganhava mais de $800 mil por ano, mas o seu patrimônio líquido era zero. Sempre encontrava uma forma de gastar tudo, ou perder em maus investimentos. Por quê? Quando criança, sua mãe dizia constantemente que os ricos eram gananciosos e exploravam os pobres. Como ele amava sua mãe e não queria perder a sua aprovação, o subconsciente dele criava mecanismos para afastá-lo da riqueza, mesmo que ele não percebesse. O grande problema é que quando o subconsciente precisa escolher entre lógica e emoção, as emoções quase sempre vencem. Por isso, o primeiro passo para a mudança é a conscientização. Você não pode modificar aquilo cuja existência ignora. Uma das ferramentas que o autor comenta no livro e que enfatiza ser muito poderosa para instalar novas crenças em sua cabeça são as declarações e afirmações ditas em voz alta, que enfraquecem a programação antiga e constroem uma nova
nova mentalidade. Um exemplo do livro seria: eu observo os meus pensamentos e só alimento aqueles que me fortalecem. Eu tenho uma mente milionária. Em seu livro, Harvey apresenta 17 arquivos de riqueza, o que diferenciam as mentes milionárias das mentes com mentalidade de escassez. Vou falar um pouco das quais eu julguei mais importante e transformadora. Segundo Harvey, as pessoas ricas enxergam a si mesmas como criadoras das próprias realidades. Elas acreditam que sua decisão, hábitos e atitudes determinam seus resultados. Já as pessoas em mentalidade pobre tendem a acreditar que são vítimas das circunstâncias e que a vida simplesmente acontece com elas. Quem vive na mentalidade vítima costuma culpar a economia, o governo, o chefe ou qualquer outro fator externo pelos seus resultados medíocres. E não para por aí. Essas pessoas também transformam a reclamação em um hábito diário. O que muitas delas não percebem é que cada reclamação reforça o foco no problema e não na solução. Harvey ensina que existe uma lei poderosa: aquilo que focalizamos se expande. Por isso, quem mantém a atenção apenas nas dificuldades tende a encontrar cada vez mais motivos para continuar insatisfeito. Mas assumir a responsabilidade pela própria vida não significa que os problemas vão diminuir. Na verdade, os desafios continuarão existindo. A diferença é que a partir desse momento você deixa de enxergá-los como barreiras e passa a encará-los como oportunidade de crescimento. E isso nos leva ao próximo arquivo da riqueza. A estrada para a riqueza é cheia de desafios, obstáculos, momentos de incerteza. E talvez seja exatamente por isso que a maioria das pessoas desiste antes de chegar lá. Mas o segredo não está em evitar os problemas. O segredo está em crescer, evoluir e se fortalecer a ponto de se tornar maior do que qualquer desafio que apareça no seu caminho. Imagine uma escala de 1 a 10. Se você está no nível 2 e se depara com um problema de nível 5, ele parece enorme, quase impossível de se superar. Mas à medida que você cresce e evolui, sua percepção muda. Quando alcança o nível 8, esse mesmo problema de nível 5 já não parece tão ameaçador. E quando você chega ao nível 10, ele deixa de ser um obstáculo e passa a ser apenas mais uma situação comum da sua rotina. Da próxima vez que um grande problema surgir na sua vida, faça uma pergunta simples: esse problema é realmente tão grande ou sou eu que ainda preciso crescer para enfrentá-lo? Muitas vezes o desafio não está no tamanho do obstáculo, mas no tamanho da pessoa que está tentando superá-lo. Mas existe um detalhe importante: crescer não acontece apenas pela reflexão ou pelo conhecimento. O crescimento acontece quando você age, e é justamente nesse ponto que a maioria das pessoas trava, porque agir quase sempre envolve enfrentar o medo, a incerteza e o desconforto. Muitas pessoas acreditam que precisam se sentir confiantes antes de agir, mas a verdade é exatamente o contrário. A confiança é construída pela ação. Ela não surge antes do primeiro passo, surge depois dele. Você não precisa eliminar o medo para vencer, precisa apenas agir apesar do medo. A ação é a ponte que conecta aquilo que você pensa, sonha e deseja à realidade que você quer construir. Sem ação, até os melhores planos permanecem apenas ideias. O medo, a dúvida e a insegurança podem surgir ao longo do caminho, mas eles não precisam determinar suas escolhas. Os verdadeiros vencedores são aqueles que continuam avançando mesmo quando o desconforto está presente. Harvey apresenta em seu livro uma regra simples: se você estiver disposto a fazer apenas o que é fácil, a vida tende a se tornar difícil. Mas se estiver disposto a enfrentar o que é difícil, a vida se torna muito mais fácil. Com o tempo, isso acontece porque o crescimento não nasce do conforto. O conforto oferece segurança e tranquilidade, mas raramente produz transformação. O verdadeiro desenvolvimento acontece quando você se desafia e avança além dos seus limites atuais. Até aqui falamos sobre crenças, hábitos, mentalidade e a forma como as pessoas enxergam o seu dinheiro. Mas surge uma pergunta muito importante: como essa mentalidade se traduz na prática? Harvey é bastante direto nisso. Não basta pensar como uma pessoa rica, é preciso agir como uma. E uma das características mais marcantes das pessoas financeiramente bem-sucedidas é a forma como administram o seu próprio dinheiro. Enquanto pessoas ricas aprendem a controlar, organizar e direcionar seus recursos, pessoas com mentalidade pobre frequentemente negligenciam essa responsabilidade. Muitas pessoas dizem: quando eu ganhar mais dinheiro, vou começar a administrar melhor minhas finanças. Mas, segundo Harvey, a lógica funciona exatamente ao contrário. Você primeiro aprende a administrar bem o que tem e só então se torna capaz de lidar com mais. Pense em uma criança que ganha um sorvete e deixa cair no chão.
você não compra imediatamente um sorvete ainda maior para essa criança, apenas porque ela ficou triste. Primeiro, ela precisa demonstrar que consegue cuidar do que recebeu. Com o dinheiro, acontece algo parecido. Se você não consegue administrar pequenas quantias com responsabilidade, por que seria capaz de administrar grandes quantidades? A riqueza não costuma chegar antes da competência, ela tende a seguir a competência. Por isso, quem deseja ter mais precisa começar mostrando que sabe cuidar bem do que já possui. O hábito de administrar o dinheiro é muito mais importante do que a quantidade que você possui. Afinal, riqueza não começa com a grande quantidade na conta bancária. Ela começa com a forma como você trata os recursos que já tem. Mesmo que esteja passando por dificuldades financeiras, o princípio continua o mesmo. Se tudo o que você tem é R$1, comece administrando esse R$1. O valor não é o mais importante. O que realmente importa é o comportamento que você está desenvolvendo. Ao fazer isso, você envia uma mensagem poderosa para si mesmo: eu assumi o controle das minhas finanças. Eu sou responsável pelo destino do meu dinheiro. Para transformar essa filosofia em algo prático, Harvey propõe um sistema simples de administração financeira. A ideia é dar uma função específica para cada parte do seu dinheiro, em vez de deixar tudo misturado e gastar sem planejamento. Segundo ele, cada real deve ter um propósito. 10% liberdade financeira. Esse dinheiro nunca deve ser gasto. Ele é destinado exclusivamente a investimentos que geram renda passiva. Pense nele como a semente que no futuro dará origem à sua independência financeira. 10% diversão. Reservado para experiências, lazer e momentos de prazer. Pode parecer estranho, mas Harvey acredita que aprender a aproveitar o dinheiro de forma consciente também faz parte de uma mentalidade saudável e de prosperidade. 10% despesas de longo prazo, destinado a gastos futuros, previsíveis como viagens, troca de carro, manutenção de casa ou qualquer objetivo que exija um planejamento. 10% educação financeira, investimentos em livro, curso, mentorias e desenvolvimento pessoal. Afinal, quanto mais você expande seu conhecimento e habilidade, maior se torna a sua capacidade de gerar riqueza. 10% em doação, reservado para ajudar causas, projetos ou pessoas que você deseja apoiar. Esse hábito desenvolve uma relação de abundância em vez de escassez com o dinheiro. E 50% necessidades básicas, utilizado para despesas essenciais como moradia, alimentação, transporte, contas e demais compromissos do dia a dia. O mais importante do que seguir esses percentuais à risca é compreender o princípio por trás deles. Dinheiro sem direção tende a desaparecer. Quando você define um propósito para cada valor que recebe, deixa de reagir aos impulsos e passa a tomar o controle da sua vida financeira. Como Harvey ensina, ou você administra o seu dinheiro conscientemente, ou ele acabará administrando você. Pessoal, é claro que você não precisa seguir esses percentuais e categorias de forma rígida. Adapte esse método à sua realidade financeira, às suas necessidades e aos seus objetivos. O mais importante não é produzir exatamente os números ou categorias propostas pelo Harvey, mas preservar os princípios fundamentais, investir no futuro, desenvolver-se continuamente, planejar seus gastos e administrar o dinheiro com intenção e consciência. Ninguém nasce especialista em finanças. O sucesso financeiro não é um talento reservado para poucas pessoas. É uma habilidade que pode ser aprendida e desenvolvida. Se você quer jogar golfe, aprende. Se quer tocar um instrumento, você também aprende. E se deseja construir riqueza, também precisa aprender. Todo especialista já foi um iniciante. Todo milionário já deu seu primeiro passo. Ao longo desse vídeo, vimos que as raízes invisíveis criam os frutos visíveis. Aprendemos que a prosperidade começa na mente, muito antes de aparecer na conta bancária. Vimos que a mentalidade vítima, ela precisa ser substituída pela responsabilidade. Que os problemas não precisam diminuir, nós é que precisamos crescer, que a confiança nasce da ação e que administrar bem o dinheiro que temos hoje é o primeiro passo para conquistar o dinheiro que desejamos ter amanhã. Mas existe uma diferença enorme entre conhecimento e transformação. Conhecimento muda o que você sabe, transformação muda o que você faz. E a sua vida só muda quando suas ações mudam. Muitas pessoas dizem que querem ter mais dinheiro, mas querer não basta, desejar não basta, sonhar não basta. Em algum momento, o desejo ele precisa se transformar em compromisso.
compromisso. E compromisso significa agir quando a motivação desaparecer. Significa continuar avançando quando surgem dificuldades. Significa abandonar as desculpas e assumir total responsabilidade pelos seus resultados que você deseja alcançar. A pergunta não é se você gostaria de ser mais próspero. A pergunta é o que você está disposto a fazer para se tornar uma pessoa mais próspera. Porque o momento define o seu futuro. Não é amanhã, nem na próxima semana, quando as condições forem perfeitas. O momento é agora. O momento é hoje. Então, pessoal, antes de encerrarmos o vídeo aqui, quero fazer um último exercício com você. Harvey sugere que repetimos declarações poderosas para reforçar nossas crenças e fortalecer nossa programação mental. Então, onde quer que você esteja, repita em voz alta comigo a seguinte declaração: eu observo os meus pensamentos e escolho alimentar apenas aqueles que me fortalecem. Eu sou o principal responsável pelo meu sucesso financeiro. Eu ajo apesar do medo e do desconforto. O meu dinheiro trabalha para mim e cresce continuamente. Eu tenho uma mente milionária. Mas lembre-se de uma coisa: nenhuma afirmação tem poder se não for acompanhada por ação. A verdadeira transformação não acontece quando você assiste a um vídeo, lê um livro ou escuta uma palestra. Ela acontece quando você aplica o que aprendeu em sua vida. Então, comece hoje a administrar melhor o seu dinheiro, observe seus pensamentos, pare de se vitimizar e assuma total responsabilidade pelos seus resultados. E, acima de tudo, torne-se a pessoa que é capaz de criar a vida que você deseja viver. E se esse resumo despertou o seu interesse, eu recomendo fortemente que você leia o livro Os Segredos da Mente Milionária. Nenhum vídeo consegue transmitir toda a profundidade, os exemplos e os exercícios presentes na obra. Então, a leitura ela pode te ajudar a observar esses conceitos de uma forma muito mais aprofundada e, principalmente, ajudá-la a implementá-lo na prática no seu dia a dia. Se esse vídeo agregou valor para você, escreva nos comentários o seguinte: eu me comprometo a construir uma mente milionária. Quero ver quem chegou até essa parte aqui no vídeo, tá? E claro, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com alguém que também precisa reprogramar o seu termômetro financeiro. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, continue crescendo e continue evoluindo.